Tá, então vamos lá. Vamos tratar agora então do último parágrafo do artigo 12. Artigo 12 extenso, né? Vamos lá, parágrafo 4º. E o parágrafo 4º trata do quê? Da perda. Vamos aí, anotem aí, meus amigos. Perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade. Olha aí que bacana. E agora, os senhores podem observar aí que o parágrafo 4º contém dois incisos, ok? E a primeira perda está relacionada ao quê? Está relacionada a uma punição. Então, vamos lá, inciso 1. Né? Inciso 1. Antes disso, meus amigos, penso que seja prudente fazer a seguinte advertência. Faça aí no seu caderno. Este rol, o inciso 1 e o inciso 2, é um rol taxativo. Ok? É um rol taxativo. Vejam, o que se quer dizer com isso? Não é possível fazer uma interpretação ampliativa a respeito dessas regras para perda da nacionalidade. Ok? Os senhores sabem, e penso que seja prudente reafirmar, o fato de que qualquer regra que venha restringir direitos, a interpretação dela deve ser restritiva e não ampliativa, ok? Então, este rol estabelecido aí no parágrafo 4º das regras relativas à perda da nacionalidade é o que? Taxativo. Taxativo, ok? Então vamos lá. Então, neste caso, a primeira hipótese trata o que? De uma punição, né? Olha só, trata do cancelamento da naturalização. Então vejam, este inciso 1 se refere especificamente ao brasileiro naturalizado. Vejam, inciso 1, vamos à leitura dele, do inciso 1. Tiver cancelada sua naturalização, olha aí, por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Vejam, meus amigos, primeiro aspecto, cancelamento da naturalização, e esse cancelamento só pode ocorrer de uma forma, por meio de sentença judicial. Vejam, se o cancelamento se dá apenas e tão somente por sentença judicial, nessa sentença judicial se impõe o dever o quê? Toda e qualquer decisão judicial, qualquer provimento judicional, se faz necessário o quê? A observância do devido processo legal, e neste caso aqui, como nós teremos o quê? A restrição de um direito, olha só, de ser ofertado a ampla defesa, ok? Ampla defesa, aquele que tem contra si uma ação de perda, no caso aí, né, de cancelamento da naturalização, ok? Então, nesse momento, penso que seja oportuno lembrar sempre, pensei em sentença judicial, pensei em ampla defesa, ok? E esta sentença judicial, ela tem como fundamento o quê? Olha aí, ó, como fundamento, atividade nociva ao interesse nacional. Atividade nociva ao interesse nacional. Ok? Vejam, meus amigos, neste caso de perda da nacionalidade, nós teremos o quê? A necessidade de uma sentença judicial, e essa sentença judicial, penso que, seja importante, tem que estar o quê? Transitada em julgado, com trânsito em julgado, e sempre relativo ao quê? A uma atividade nociva ao interesse nacional. Joia, eu disse aos senhores que essa é uma matéria eminentemente constitucional, estamos estudando a partir das regras estabelecidas no artigo 12. Estamos aí tratando do parágrafo 4º, melhor dizendo. Agora é importante que os senhores tenham noção de que esta matéria ela também está disciplinada na legislação infraconstitucional. E neste caso, nós teremos também, eu vou colocar aqui, nós teremos de observar a Lei 13.888
Olha só, a Lei 13.445 de 2017. Esta lei que é denominada Lei de Migração, ok? Lei de Migração, que revogou o Estatuto do Estrangeiro. A Lei de Migração trata também desta regra aqui de perda em razão do quê? De sentença judicial por atividade nociva ao interesse nacional. E ela trata disso onde? No artigo 75. Ok? Ó, artigo 75 da Lei de Migração. Os senhores irão encontrar também isso na legislação infraconstitucional. Ok? Ó, uma observação aqui que penso que seja oportuna. Uma observação. Vejam, perda da nacionalidade, sentença judicial. Sentença judicial. Tem uma pegadinha que muitas das vezes circula em algumas provas, aí provas, principalmente provas de concurso, em relação ao quê? A constatação de algum vício no processo administrativo, né? Porque nós sabemos que o processo de naturalização não é um processo judicial, é um processo administrativo. É um requerimento por parte de uma conjugação de vontades, por parte de quem? Do estrangeiro requerendo a naturalização e por parte do Estado brasileiro, né? Do chefe, né? Do governo federal, ok? Em conceder essa naturalização. Agora veja, neste caso, havendo algum tipo de vício, será que seria possível perder a nacionalidade em razão de algum vício nesse processo administrativo de naturalização? A resposta é não, meus amigos, porque eu acabei de dizer aos senhores, regras restritivas de direito devem ser interpretadas restritivamente. Então a anulação, se pode anular aí um processo administrativo de naturalização por algum vício, alguma fraude? Sim, mas nesse caso só pela via judicial, ok? A perda somente via judicial, via administrativa não, ok? Então fica essa observação aí, vamos colocar aqui, né? Olha aí, o que a gente poderia, de que maneira poderíamos colocar? Anulação, vamos colocar aqui assim, ó, anulação de processo administrativo de naturalização. Neste caso, somente por decisão judicial. Certo? Vamos então dar uma olhadinha no inciso 2. Inciso 2 irá tratar acerca da perda da nacionalidade, mas agora não mais se referindo especificamente ao brasileiro naturalizado. Aqui nós temos situações que envolvem também o brasileiro nato. Então vejam, a pergunta poderia ser a seguinte: é possível a perda da nacionalidade de brasileiro nato? A resposta será sim. Em que casos? Em que caso isso? Na hipótese do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2. Ok? Olha aí, uma pergunta boa de prova, né? Me parece ser uma pergunta interessante. Olha só, é possível o brasileiro nato perder a sua nacionalidade? É possível? A resposta é sim. Vamos verificar então o que nos informa o inciso 2. O que nos informa o inciso 2? Adquirir outra nacionalidade. Olha só, a resposta é relativamente simples. O brasileiro nato ou naturalizado que adquirir outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. É caso de perda da nacionalidade brasileira o quê? Adquirir outra nacionalidade. Ok? E é por óbvio que é adquirir espontaneamente. Né? Nós já não conversamos sobre isso. Nacionalidade é um direito? Sim. Mas nesse caso é um direito, o estrangeiro irá requerer, no caso de um brasileiro, estando em outro país, se ele requerer espontaneamente a nacionalidade desse outro país, ele perde a nacionalidade brasileira. Isso se for espontaneamente, for por intermédio de um ato voluntário. Ok? Por quê? Porque existem situações em que o brasileiro poderá adquirir outra nacionalidade sem perder a nacionalidade brasileira. Vejam, é isso que está após a vírgula. A vírgula, veja aí, o inciso 2, adquirir outra nacionalidade, vírgula, salvo. Vamos lá, meus amigos, circule essa expressão salvo. Salvo em que casos, professor? Salvo nos casos. A linha A. Vamos lá, a linha A. Então, inciso 2,
Perda da nacionalidade pelo fato de adquirir outra. Adquiriu outra nacionalidade. Outra nacionalidade, perdeu a brasileira. Ok? Agora vejam. Vamos colocar assim, eu penso que vai ficar legal. Ó. Salvo. Em que casos não se perderá? Em dois casos, a linha A e B. Em dois casos, a linha A e B. Olha só o que nos informa a linha A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Então vejam, o brasileiro que tiver pela lei estrangeira o reconhecimento da nacionalidade originária, neste caso, não perde. Adquire a outra nacionalidade sem perder a nacionalidade brasileira. Professor, daria para dar um exemplo, para ficar mais claro isso? Sim, é bem tranquilo. Vejam, meus amigos, nós conversamos sobre os critérios que estão estabelecidos, né? Critérios adotados por alguns países para conferir, né? Para atribuir ou outorgar a nacionalidade. Vejam, no nosso país nós temos o critério misto. Nós estudamos isso. Vejam, tanto o critério territorial como o critério sanguíneo. E o critério sanguíneo nós estudamos, verificamos que depende de um complemento. Sanguíneo mais função, né, o desempenho de alguma função, sanguíneo mais opção, sanguíneo mais residência, os senhores lembram disso que nós estudamos. Agora, existem países, como países europeus, na sua grande maioria, adotam um único critério, que é o critério de sangue, ok? Que é o critério sanguíneo, o ius sanguinis, né? O ius sanguinis. Veja, neste caso, vamos dar um exemplo então para ficar claro a dicção da linha A. Vejam, digamos que um português esteja em passeio, né? Um português não, um italiano, para ficar melhor, para não confundir com a regra do parágrafo primeiro. Um italiano que esteja passeando aqui no Brasil. E aí, no Ola Ola de carnaval, acabou conhecendo uma brasileira. E acabaram se relacionando e nasceu, né, uma criança. Essa criança será brasileira ou não? A resposta é relativamente simples. Ele nasceu em território brasileiro? Sim. Qual é a exceção para não ser brasileiro? Os pais estarem a serviço do seu país de origem. Neste caso, esse italiano estava a serviço? Não, ele estava o quê? Estava passeio. Né? Estava em passeio. Neste caso, nós temos um brasileiro. A criança nascida será brasileira. Agora vejam, por quê? Até porque a mãe também é brasileira. Ok? Nesse caso aqui, desse exemplo. Agora, a Itália adota qual critério, professor? A Itália adota o critério sanguíneo. Então, independentemente do local onde venha nascer um descendente de um nacional seu, ele será italiano. Neste caso, essa criança, ela é brasileira? Sim. Agora, a Itália reconhece a nacionalidade originária? Sim. Mas poderá futuramente, num futuro próximo, outorgar o quê? A nacionalidade também italiana a essa criança brasileira, ok? Então vejam, nós temos aí uma criança brasileira que terá a nacionalidade italiana em razão da Itália conferir nacionalidade pelo critério sanguíneo. Então, se ele é um descendente italiano, essa criança poderá, né? Essa pessoa poderá requerer no futuro a nacionalidade italiana, irá se tornar um polipátrida, o conflito que nós já estudamos, o conflito positivo de nacionalidade, tá certo? Então vamos lá, olha só, estamos no inciso 2, que trata da perda da nacionalidade, ressalvados casos. Que casos são esses? A linha A, reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, ok? Então vamos agora na linha B. A linha B. Então a linha A, só aqui para manter aqui o nosso caderno, nossa lousa aqui, ó, reconhecimento pela lei estrangeira. Joia? Pela lei estrangeira. E a linha B, professor? A linha B também é bem tranquila. A linha B trata de que hipótese? Vamos ter a leitura dela? A linha B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território
né, no território estrangeiro, ou para exercício de direitos civis. Agora vejam, meus amigos, olha só que situação interessante. Neste caso, nós teremos o quê? Um brasileiro adquirindo outra nacionalidade, mas em razão do quê? De imposição. Olha aí, de imposição. E esta imposição, ela se dá, de acordo com a regra da linha B, por dois fatores. Para permanecer como condição de permanência. Então, o outro país exige que para permanecer lá seja necessário o quê? Adquirir a nacionalidade desse outro país, ou este país também venha a impor, né, exigir que o brasileiro adquira a nacionalidade para o quê? Para o exercício de direitos civis. Exercício de direitos civis. Então vejam, olha só que situação é essa. Meus amigos, é muito comum, principalmente atletas, né? Vamos dar um exemplo aí numa modalidade esportiva mais popular, né? Vamos pensar aí, vou utilizar como exemplo o futebol. Nós temos vários jogadores, né, que quando ascendem na carreira aqui no Brasil são contratados por outros países, ok? Se neste outro país, que esse atleta brasileiro for trabalhar para permanecer lá neste outro país, este país exigir o que dele? Ó, você pode até trabalhar comigo aqui, mas terá de adquirir, terá de se naturalizar, adquirir a nossa nacionalidade. Neste caso, este brasileiro perderá a nacionalidade? A resposta é não. Por quê? Porque ele está dentro da regra de exceção, ok? Olha só, houve imposição por parte do país estrangeiro, né? Lógico, país estrangeiro, do país em que ele está trabalhando para permanecer ou para exercer os direitos civis. Ok? Neste caso, não há perda da nacionalidade. Perda da nacionalidade haverá em que casos? Em que houver aquisição de outra nacionalidade voluntariamente. Ok? Ficou claro? Bem tranquilo, bem... Não há nada assim, vamos dizer assim, que reclame aí altas indagações. Olha só, a linha A, reconhecimento de outro país da nacionalidade originária, né? E a linha B, imposição. Havendo imposição, não há perda da nacionalidade. Tá certo? Quando haverá perda da nacionalidade, apenas então somente quando a aquisição dessa outra nacionalidade for o quê? Voluntária. Ok? Voluntária. Ótimo. Professor, eu penso que ficou, né? Bem didático, inclusive, aqui o nosso quadro. Agora, perguntas que circulam em provas são relacionadas ao quê? Professor, e no caso da reaquisição? E para se readquirir a nacionalidade, é possível? Ou a perda, né, a perda da nacionalidade, ela é irreversível? Não é possível se readquirir a nacionalidade? Olha só, algo para a gente refletir. A resposta, sabe onde está, meus amigos? Eu disse aos senhores que nós temos o quê? Nós temos o tratamento infraconstitucional na Lei 13.445 de 2017. Lei relativamente recente. Agora vejam, é o artigo 76. Olha só, o artigo 76 da Lei 13.445 de 2017, que irá estabelecer as regras para o que? A reaquisição da nacionalidade. Reaquisição, vamos colocar aqui, ó, né, para ficar reaquisição da nacionalidade. Tá certo? Vamos lá, reaquisição da nacionalidade. Vejam o que diz o artigo 76. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso 2, do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, houver perdido a nacionalidade em razão, olha aqui, ó,
do inciso 1? Não, do inciso 2. Ok? Do inciso 2 da Constituição Federal, inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 12 da Constituição Federal, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, ok? Ou ter o ato que declarou a perda revogado na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo. Então, isto está, meus amigos, regrado em um decreto. O Poder Executivo, ele, diante desse comando legislativo, né, deste comando, ele regrou essa situação, regulamentou através do decreto. Olha aí, vamos anotar. Decreto, olha aí, decreto número 9.199. 999 de 2017. Lá nós iremos encontrar o quê? Os requisitos para reaquisição da nacionalidade por aquele que eventualmente tenha se, olha só, tenha se encaixado, por assim dizer, em uma dessas hipóteses aqui de perda, ok? Que hipótese é essa? A aquisição de outra nacionalidade voluntariamente. Porque se adquirir outra nacionalidade nessas duas hipóteses, não haverá perda. Mais uma vez, ficou claro? Mais uma vez aí, reforçando o que a gente já havia conversado. Joia! Agora, existem questões, eu vou deixar apenas então somente a provocação. Existe uma discussão doutrinária a respeito do quê? De que se essa reaquisição da nacionalidade, vejam, no caso aqui do brasileiro nato, se esse brasileiro, ele teria o quê? Quando ele readquirisse a nacionalidade, se teria o status de brasileiro nato, né? Se iria readquirir com o status de brasileiro nato ou naturalizado. Vejam, meus amigos, a doutrina diverge, ok? Uns vão dizer, não, se é readquirir, né? Se ele readquire aquilo que ele já tinha. E outros, a corrente minoritária, vai dizer que não, terá direitos como brasileiro naturalizado e não mais nato. Mas aí fica para a gente fazer essa pesquisa mais aprofundada, verificar como que a jurisprudência, né, irá se orientar a jurisprudência a partir também do quê? A partir das novas regras trazidas pela Lei 13.445, que é agora de 2017. Né, cenas para os próximos capítulos. Tá certo? Olha só, penso que esses sejam os principais detalhes aí, as principais informações a respeito da perda da nacionalidade. Vou insistir, não é à toa. Brasileiro nato perde a nacionalidade? É possível? A resposta é sim. Basta que adquira outra nacionalidade e esta aquisição não se dê em razão das duas regras de exceção aqui, tanto da linha A como da linha B. Só para que os senhores tenham uma ideia, existem países que não admitem a perda da nacionalidade. Vejam, nossos vizinhos aqui, a Argentina não prevê nenhuma hipótese de perda da nacionalidade. Ok? Vamos lá? Fechado? Joia? Olha aí que bacana, extenso, mas muito produtivo, né? Muito produtivo, muito bacana o estudo do artigo 12. Agora, vamos encerrar então com chave de ouro. Vamos ao artigo 13. Olha aí, número muito sugestivo, né? O artigo 13, tão curtinho, tão desprezado, olha só, muito exigido em provas, né? Muito exigido em provas também, porque geralmente o pessoal o despreza. O que trata o artigo 13? Do que trata? Vamos lá, artigo 13, olha aí, vamos ver aqui. Artigo 13. O artigo 13 irá tratar, dentre outras situações, do idioma oficial. Olha aí, né? Vamos deixar essa aqui como chave da nossa pesquisa, do idioma oficial. O que nos informa o artigo 13? Olha aí, o artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial. O idioma oficial da nossa república. Então veja, ó, idioma oficial, língua portuguesa. Olha aí. Língua portuguesa. Joia? Língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. E por óbvio que nós não poderíamos dar atenção aos parágrafos.
Legal? Hipótese alguma. Olha só o que nos informa o parágrafo 1º. Olha o parágrafo 1º. São símbolos, símbolos da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil. Quais são os símbolos? Bandeira, o hino, as armas e o selo. Olha só. Então nós temos aqui o idioma oficial e a par do idioma oficial os símbolos. Símbolos da República Federativa do Brasil. Quais são os símbolos, meus amigos? Olha aqui. Vou colocar aqui de uma maneira. Vamos para aquela regrinha mnemônica. Vamos lá. Ó, os símbolos são bandeira, não é isso? Olha aí. Bandeira. O hino. Não é isso que está aí? Bandeira. O hino. As armas e os selos. As armas e o selo. Olha aqui. Bahias. Bahias. Vamos lá. Sim. Aí. Bandeira. O hino. As armas e o selo. E o selo. Joia? Olha aí. Pensa que, né? Olha aí. Estes são os símbolos da nossa república. Então, do que trata o artigo 13? Trata do idioma e trata dos símbolos. E aí o que acontece, meus amigos? Concursos, em especial, concursos tanto estaduais, mas principalmente os concursos municipais, cai muito a regrinha que está no parágrafo 2º. Veja o que diz o parágrafo 2º. O parágrafo 2º nos informa que os estados, o Distrito Federal e os municípios, olha só, as demais entidades da federação poderão ter o quê? Símbolos próprios. Olha aí, então vamos colocar essa observação aqui que vai ficar bacana, importante, ó. Vamos colocar assim, ó, atenção, atenção, atenção. Olha aí, ó, os estados, né? No caso aqui, estados membros, os estados e os municípios, poderão ter o quê? Símbolos próprios. Símbolos próprios. Ficou feio. Vamos melhorar isso. Símbolos próprios. Aqui. Símbolos próprios. Tá certo? Tá aí, meus amigos. Fechamos com chave de ouro. Pelo menos de minha parte. Fechamos com chave de ouro aí as regras do artigo 12 e também as mais sintéticas, né, mas não menos importante, do artigo 13. E eu te espero em breve para que a gente dê início ao nosso estudo dos direitos políticos, que está aí também no extenso artigo 14. Até breve. Obrigado.